Bem-vindos novamente. Bem-vindos novamente. Pessoal, o Instagram não tá querendo cooperar, mas agora vai. Em nome de Jesus, vai. Agora vai, professora, vai dar. Vou enviar convite. Já aconteceu isso comigo. Eu estava com a professora Palomara e ela fez essa gentileza, né? Que eu sei que a agenda dela é super corrida. Ela participa de muita coisa, ela tem curso e tudo mais. E aconteceu isso aí. Simplesmente ela disse que o. Deixa eu aceitar aqui. Simplesmente ela disse que caiu. Ela caiu do Instagram, ela saiu e não conseguiu mais retornar. E aí, numa outra oportunidade, vamos ver se eu consigo novamente, né, uma data para ela tá. Conseguiu, professora? Não pode participar? Vou enviar convite. Olha, eu vou tentar até conseguir. Eu não vou desistir. Hoje é feriado. Hoje é feriado. Aê! Apareceu, agora ok. Salve, salve. Eu consegui Usando salvar a parte um, viu? Porque a gente deu muito informações bem, bacanas, viu? Eu salvei rapidinho, legal. abri. Eu amo filtros, olha. Sem filtro. Eu fico brincando no Instagram, com filtro, sem filtro. Né? Professora, Porque acredita que eu só sei selecionar o filtro antes de entrar. Eu acho que deve estar com um filtrozinho só para assim, não modificando muito, porque eu tô maquiada realmente, galera. Mas é só pra, assim, ficar a imagem uma qualidadezinha melhor. Não ficar, assim, tão desconsolado, vamos dizer assim, tão sem graça. eu tenho um grave problema com maquiagem. Então eu só utilizo mesmo quando realmente é obrigado. Apesar de ter uma necessidade, porque minha pele tem muitas pintinhas. Mas eu tenho uma pele muito oleosa. Com menos de 10 minutos eu começo a suar e escorro pela roupa. E não existe Prime, não existe nenhum produto que evite que isso aconteça. Então, A minha também. Nós moramos no calor, né, do Nordeste, né? por que será que a gente sua tanto, hein, doutora? Então, Eu porque tenho melasma. Eu estou usando um produto, vou fazer uma propaganda aqui rapidinho, tá? Da Extratos da Terra. Porque minha cunhada, ela tem a loja de Extratos da Terra, que é de cosmecêuticos. E eu tava bem displicente e assim, não é que eu tomo muito sol, mas o próprio bom dia, pessoal, para quem tá entrando. Mas a própria luz do celular, do ela computador, da TV, eu tenho uma tendência, uma evidencia, né? facilidade. Aparece melasmas. E aí eu tô usando, tá clareando um produto, viu? Fazendo propaganda, Extratos da Terra, viu? Pode entrar no site, tem franquias em todo o país. E é natural, Muito assim. bem. Não é manipulado assim muito artificialmente. Eles usam a base toda natural. Tudo é de frutas, de plantas, entendeu? É tudo assim uma base natural. É de Santa Catarina essa franquia, de Palhoça, Catarina. E é excelente, não agride tanto, não é tão assim drástico como um peeling, entendeu? Eu prefiro a forma mais É, gradativa. E tem clareado. Só que, claro, que eu passo um negocinho aqui, porque senão fica umas manchinhas muito aparentes ainda, mesmo com filtro, né? pois é, eu faço só uma basezinha superficial, um batonzinho para disfarçar, mas eu uso o filtro. Eu só realmente uso a maquiagem quando é uma situação de muita necessidade. A maquiagem completa, não é? Porque a gente precisa aparecer bonito, né? Apareceram, foi para isso que inventaram make e filtros. Então, voltando para o Eu assunto, já porque fiz live sem maquiagem, eu fico muito pálida. cada um tem sua dificuldade, não é? No caso, a doutora tem uma pele muito branca. Aí, no meu caso, eu tenho pintinhas que são muito evidentes. Pintinhas não, eu tenho super pintos no rosto. São muito evidentes. Então, cada um tem um Entendi. problema para enfrentar. E vamos lá para o alquimismo, né, doutora? Porque nós, Vamos, mulheres, se a gente vamos. começar a falar aqui dos nossos problemas de pele, de cabelo, de unha, não tem live que dê conta da situação.
Eu estava falando, doutora, que o meu caso, da minha primeira cliente que eu peguei, né, foi um acerto de vínculo. Então, qual que era o indicador que estava, assim, só abrindo parênteses? Era o indicador PREC, PEMIG e DOM. Aí eu fui buscar saber, ou seja, o que significa um recolhimento de empregado doméstico sem comprovação do vínculo. Então eu vi que não tinha um nível de dificuldade tão grande. E também não cobrei absurdo, não. Eu cobrei besteirinha assim, porque foi uma coisa muito simples, né? Que foi, na realidade, foi mais a orientação dela. E futuramente tê-la como cliente. Foi mais por essa questão. E foi o meu primeiro caso, como a doutora falou. A gente tem, no início, muito receio, né? A gente quer fazer a coisa certa, né? A gente não quer errar. E aí eu juntei toda... Graças a Deus ela tinha a carteira de trabalho, estava tudo anotado direitinho. E aí, realmente, o meu trabalho maior foi digitalizar bem perfeitinho, colocar tudo em ordem, entender quais folhas da carteira que eu deveria escanear, que são todas as que estão anotadas, não é a carteira completa, porque eu tive dúvida em tudo. Isso tudo a gente vai aprendendo na prática. E os documentos pessoais, inscrevi ela no meu INSS, que ela primeiro no portal.gov.br, depois fiz o cadastro no meu INSS, ela não sabia nem para onde ia isso, sabia nem o que era. E aí fiz a correção e tive o resultado final, né? Que ficou comprovado, que o vínculo comprovado pelo INSS. E postei, né, no meu Instagram mostrando o resultado do trabalho, né? Pois é bem interessante. Para a gente que lida diariamente com isso, é algo simples, mas para a pessoa que está ali prestes a solicitar um benefício, seja ele temporário ou permanente, como é a aposentadoria, às vezes dá um desespero e o fato de eles não conhecerem, não saberem a importância do CNIS, porque é lá no CNIS onde está anotados o início da sua filiação, os valores das suas contribuições para o INSS, e isso é muito importante, porque são esses valores que vão determinar os valores do seu benefício na hora da aposentadoria, na hora do auxílio por incapacidade temporária, enfim, na necessidade de um possível auxílio acidente. É no CNIS onde também estão registrados os vínculos e vão determinar a questão da carência, né? A gente sabe que no caso de alguns benefícios, como o auxílio-doença, o salário-maternidade, quando a pessoa perde a qualidade de segurado, ela novamente vai ter que reiniciar a contagem da carência, só que essa contagem ela é feita até a metade do período exigido. Então, o CNIS estando com tudo correto é muito importante. Às vezes, por conta de uma pequena falha, a pessoa está ali como se não tivesse uma possível carência para algum benefício, né? E um outro grande problema que a gente enfrenta, doutora, quando está trabalhando com a questão do CNIS, é justamente o não fechamento de vínculos. E esse não fechamento de vínculos, não encerramento de vínculos, muitas vezes atrapalha, por exemplo, quando você vai solicitar um BPC. Você vai solicitar um BPC, a pessoa não deve estar na qualidade de segurado. Então, é necessário que seja feito o encerramento do vínculo. Se o vínculo estiver no CNIS encerrado, tudo bem, pode solicitar normalmente. Mas, se essa pessoa está com um dos vínculos dela, constando somente a data de início e sem a data de fim, é como se ele estivesse aberto. E outro probleminha que pode ser gerado através desse não registro da data fim do vínculo é o seguinte: às vezes eu estou aqui trabalhando com a minha carteira devidamente anotada, né? A carteira assinada, como as pessoas falam popularmente, e eu saí do emprego e depois eu resolvi contribuir como facultativo. Certo. E eu estou ali contribuindo, só que o meu vínculo ele não encerrou, ele não tem lá, não consta no CNIS a data fim do meu vínculo empregatício. Então vai aparecer um indicador no CNIS dizendo que houveram contribuições como facultativos concomitantes a outra contribuição, e a gente sabe que não pode. Então essa contribuição aí, ela não vai ser contada enquanto ela tiver com esse marcador. E às vezes a gente, quando está ali iniciando, não entende. Chega até a acreditar que, de fato, a pessoa contribuiu concomitantemente. Ao mesmo Bom dia, doutora Eleusa. Rapidinho. Bom dia, doutora Eleusa. Bom dia para quem está chegando aí. Pessoal, qualquer dúvida, por favor, enviem, tá bom?
Coraçãozinho na tela, como diz Eleusa, que foi a primeira pessoa que permitiu que eu fizesse live, né? Que me deu essa oportunidade. Coraçãozinho na tela, pessoal. Vamos chamar os colegas. Vamos colocar essa live para subir, tá bom? Pode continuar. Doutora Eleusa é a rainha das lives, né? Sempre aí realizando lives maravilhosas para ajudar toda a advocacia previdenciária. Eu adoro. E obrigada por estar aqui com a gente, né? Por passar aqui para conversar um pouco conosco. Então, a gente pega ali, quando não tem aquela experiência, e vê aquele vínculo em concomitância e acredita, às vezes, não entende e acredita, não, de fato, a pessoa contribuiu ao mesmo tempo que estava trabalhando. Então, como isso não é permitido, essa contribuição foi perdida, e não é assim. Então, assim, quando a gente está trabalhando com CNIS, é muito importante observar se eu sempre falo, abrir um CNIS, pega a carteira profissional do cliente, pega os carnezinhos, caso ele tenha, para fazer aquela comparação. Tem o primeiro vínculo, começou em 85, terminou em 87. Chega lá no CNIS, o vínculo começou em 86 e terminou em 87. Ali já tem um ano que sumiu do seu CNIS. Então, é importante ver e fazer a devida retificação, a devida atualização desse CNIS. Tem a data de início, mas não tem a data fim. Outro problema que é muito interessante, que a gente preste bastante atenção. Tem gente que não dá atenção, mas é muito importante. Principalmente para que a minha cliente não tinha data fim, ela ia perder, sabe quanto tempo? 5 anos de trabalho doméstico. Pois é bem complicado. Aí às vezes você diz, o CNIS não tem importância. Tem, minha gente. Vamos dizer assim, é nossa pedra fundamental para a gente começar a trabalhar o benefício. É conhecer o CNIS, entender quais são os registros que não podem faltar ali, entender quais são os marcadores, como é que a gente pode resolver problemas com esses marcadores, fazer a devida comprovação de algum vínculo que não esteja sendo reconhecido pelo CNIS. E a gente tem um problema que é bastante grave, que é o do não registro do valor da contribuição, do salário de contribuição. Então, isso vai é o quê? Digamos que eu trabalhei cerca de 10 anos, ganhei. Acontece comigo também. E ainda mais nesse horário, né? O pessoal gosta de conversar com a gente pela manhã, tanto que tem de 3 vezes, a gente desliga, mas ele continua ligando, é o caso. Então, gente, acontece, viu? Quem sabe faz ao vivo acontece dessas coisas. Então, quando, por exemplo... Aqui, ó, pessoal, salário de contribuição. Tampei? Tem que tampar, não pode mostrar. Bem aqui, ó, no CNIS. Tá aqui o salário de contribuição que a professora estava falando. Aí, justamente isso. Aí eu passei 10 anos, doutora, trabalhando, ganhando sempre ali por volta de 2 salários e meio. Aí eu chego lá no meu CNIS, não tem o registro do valor da contribuição, do salário de contribuição. O que é que o INSS vai fazer quando for calcular essa aposentadoria ou qualquer outro benefício? Vai considerar ali como se fosse um salário mínimo. Se o restante estiver ok, tem o vínculo de trabalho, tem a data início, tem a data fim, não tem o valor da contribuição, o INSS considera como se fosse um salário mínimo. Isso vai prejudicar demais o valor do benefício da pessoa. Então, como é que a pessoa vai fazer para aprovar carteira profissional, olerite, todas aquelas documentações previstas na IN 77, para fazer a demonstração, declaração de imposto de renda, tudo que for possível, legalmente previsto, para fazer a comprovação do valor desse salário de contribuição. Porque você imagina, isso acontece bastante. Até fiz um post ontem, né, professora? Eu vou até repetir aqui alguns documentos para ajudar o pessoal. Sim. A carteira profissional, né, a CTPS, o extrato do FGTS com prova, né, olerites, contrato de trabalho ou rescisão de contrato de trabalho, né, declaração do imposto de renda, e fichas de registro também. Isso. Eu elenquei alguns documentos que podem auxiliar, né, para corrigir essas omissões, né, esses erros ou omissões no CNIS. Justamente. E a gente ainda tem esses... aí é um rol exemplificativo, tá? Que a doutora colocou. Mas é sempre importante observar lá a instrução normativa. É importante também dar uma olhadazinha na jurisprudência, porque às vezes a gente tem um documento que não consta na IN e a gente acha que não vai ser considerado. Então, sempre olha na jurisprudência.
existem documentos diferentes para fazer comprovação de vínculo, existem documentos diferentes para fazer comprovação de contribuição de acordo com a categoria que a pessoa integra. Então, o empregado vai fazer de um jeito, o empregado doméstico de outro, o trabalhador avulso de outro, o contribuinte individual. Então, cada categoria tem documentos específicos que podem estar ajudando nessa comprovação. Inclusive, eu também estou com um link aqui desses documentos que podem ser utilizados para comprovação de tempo de contribuição dividido por categoria. Só que eu vou organizar num material mais especificado, doutora, e eu vou depois disponibilizar aí para a doutora compartilhar com seus seguidores, eu compartilho também aqui. Porque eu agradeço, viu? A gente vai fazendo as lives e vai lembrando de materiais que tem enterrados, que tem enterrados dentro do nosso arquivo. Ouro, que são ouro. Ouro em pó, né? Então, aí, quando a doutora falou hoje, faz tempo que eu não tinha feito live sobre CNIS, eu acho que eu fiz num desafio que eu fiz no ano passado. E também esse ano eu passei um bom tempo sem realizar lives, né? Porque ainda tive toda uma questão de adaptação, porque abri escritório em outra cidade e estou trabalhando em 2 cidades, mas eu já estou quase adaptada e voltei a fazer as lives em novembro, nas terças-feiras, sempre que dá. Então, tem muito resumozinho. Aí eu estava olhando hoje os resumos das minhas lives, aí tem muito resumozinho de live que eu fazia lá no começo, né, quando a maioria dos meus seguidores eram colegas que estavam como eu, bem iniciantes mesmo, bem... Então, a gente sabe que sempre vai ter aquela pessoa que precisa disso. E são coisas do dia a dia. São coisas do dia a dia e a gente acaba, depois de um tempo vai se acostumando, já sabe mais ou menos o que vai pedir e abandona de lado essas listazinhas. Mas a gente... vou esquematizar elas aqui para dar um jeitinho de enviar daqui para o final do dia, para a doutora e também lá no grupo, que é muito interessante. Muito obrigada, muito obrigada, professora. Justamente. Por nada, né, doutora? A gente vai aí cada vez mais contribuindo, trocando dicas, porque é assim que as coisas funcionam, né? De mãos dadas a gente chega mais longe. Então, um dos problemas esses problemas que são os mais corriqueiros do CNIS, são os que vão gerar mais problemas. Porque na hora de pedir o benefício, vai faltar carência, vai faltar tempo de contribuição, né? Se for um benefício não previdenciário, como por exemplo o BPC, você pode ter uma negativa porque consta o vínculo em aberto. Apesar de que tem um normativo interno do INSS que diz que se esse vínculo consta como aberto, né? Sem a data fim. Sem a data fim. Ele está sem a data fim e a última remuneração está lá e foi há mais de 6 meses, eles devem considerar que aquele vínculo encerrou, pelo menos para fins de BPC. Mas, infelizmente, tem alguns servidores que fazem a exigência. Eu estou com um problema aqui de um rapaz que ele trabalhou em 2 prefeituras diferentes e trabalhou em várias empresas, em 2 estados diferentes, porque como aqui é muito próximo ao Pernambuco, a gente tem muito cliente que trabalhou e morou no Pernambuco e aqui no Cariri, né, que eu estou no Cariri do Ceará, Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero. Sim. Então, o que é que acontece? Esse cliente, ele tem vários vínculos em aberto. Então, eu consegui as certidões, as declarações aqui da nossa prefeitura, do município aqui de Juazeiro do Norte, mas ele não tem condições de ir atrás da outra prefeitura. Apesar de que não tem nem condição do rapaz trabalhar, porque a gente está pleiteando um BPC, mas, querendo ou não, a exigência foi feita. Mas para a gente consertar isso é um problema, para a gente explicar, para a gente... Entendeu? E um vínculo de 80 e alguma coisa. Não faz nem sentido. Né? Não faz nem sentido o INSS solicitar. E o último vínculo trabalhista dele já tem mais de 10 anos, que ele já é um senhor, já está perto dos 65 anos, mas a situação dele é de deficiência atualmente. Então, assim, um CNIS com esses problemas, eles vão gerar mais trabalho para a gente conseguir deferir um benefício para o nosso cliente. Porque por mais que se resolva... Como convenci a cliente? Porque ela queria saber, mas por que eu vou fazer isso agora? Eu disse, porque lá na frente você vai ver a necessidade disso. Vamos limpar, vamos organizar, vamos deixar tudo direitinho para fazer a contagem do tempo. Porque o que ela quer? Ela quer comprovar que ela trabalhou na roça. Sim. Entendeu? Eu disse, mesmo assim, não daria para eu entrar com a aposentadoria pura, né, do segurado especial, no caso, porque
tinha no teu CNIS. Na hora que eu abri, eu vi no teu CNIS, tinha lá as contribuições, tinha lá os vínculos. Só não tinha, assim, um reconhecimento que era um trabalho doméstico. Mas tinha lá, entendeu? E atualmente ela está como diarista. Até falei que ela teria que continuar até contribuindo um tempinho. E aí, 5 anos já estão contando, entendeu? Basta comprovar, eu pensei numa híbrida, basta comprovar o tempo anterior que ela trabalhou na roça, pelo menos 10 anos, né? Porque ela diz que o pai trabalha, produz, que eles têm terra, entendeu? Então, tem que comprovar isso aí, porque a híbrida, até onde eu estudei, pode ter trabalhado aqui na área rural, né, como segurado especial, né, pequena propriedade, sem ajuda constante de empregados, né, só por 120 dias do ano civil. Tem todos os requisitos específicos. Pode ser anterior, ela pode ter trabalhado como doméstica e depois continuar trabalho na roça. Pode contar. Pode ser intercalado, não necessariamente, né? Tem que ser antes ou depois, para híbrida, que eu estava comentando com ela. Isso mesmo. A única exigência, sim, específica é que no momento que ela vai solicitar essa aposentadoria híbrida, ela esteja na qualidade de segurada. Então, ela deve estar na qualidade de segurada, se ela tiver voltado para o meio rural, então ela tem que estar na qualidade de segurado especial, mas se ela não tiver, é importante que ela faça pelo menos uma contribuiçãozinha para voltar à qualidade de segurada, para poder fazer a solicitação da híbrida, que vai juntar os tempos urbanos e rurais até completar os 15 anos. Né, professora, a dúvida, na hora de pleitear o caminho, porque eu sou a louca do rural, não existe pedido híbrida, né? Vai pelo rural, né? Eu sou a louca do rural. Quando a pessoa fala em rural, eu me transformo. Então, eu doutora... Assim, porque não tem um caminho híbrida, né? Como que é esse pedido? Eu protocolo, como geralmente, quem vai solicitar essa aposentadoria, em regra, são pessoas que estão atualmente na qualidade de segurado com trabalho urbano, então eu protocolo lá como aposentadoria urbana, só que eu coloco a petição explicando. Então, eu vou lá, aposentadoria por idade urbana, e na petição é que eu explico. E hoje, o próprio canal, o INSS, ele não tem esse campo específico de aposentadoria híbrida, mas quando a gente vai protocolar a aposentadoria por idade urbana, vão aparecendo perguntas. Porque o próprio INSS, é até bom que a gente chegou no CNIS, querendo ou não, o CNIS, ele é vida, ele sempre está aqui. Quando a gente protocola qualquer requerimento, o INSS já faz uma varredura na sua vida. Então, por exemplo... Eu protocolei recentemente uma híbrida onde a pessoa está com 7 anos de contribuição urbana. Então, a primeira coisa que vai aparecer, você não tem tempo suficiente para pleitear essa aposentadoria. Deseja continuar? Nós desejamos do mesmo jeito, avança. Depois que você avança, ele vai perguntar, você trabalhou por algum período no meio rural? Aí você vai clicar aqui sim, porque assim, o próprio campo... Quando você solicita, se você já tem o tempo, ou se já tem os requisitos, o próprio campo vai direto continuar o requerimento. Mas quando não tem, aparece essa barreirazinha. Aí se você não prestar atenção, que lá embaixo tem o botão para avançar, você volta achando que não pode. Mas pode, você vai avançar, aí vai perguntar se você tem período rural para ser incluído, se tem prova, e você clica e vai continuar seu requerimento, vai colocar a documentação, vai colocar a autodeclaração referente ao período rural trabalhado, vai colocar documentos complementares previstos lá no 106 da Lei 8.213 e vai, logicamente, né, colocar, se for, no caso, empregado, a carteira, apesar de que o CNIS já deve ter tudo registrado, e se for o caso de ter algum problema no CNIS, também já vai pedir a retificação na petição. Então, o caminho é esse, pede através da aposentadoria urbana mesmo e faz a petição explicando que tem tempo rural e urbano para ser juntado e coloca as provas. Intercalados. E o importante é no momento do pedido que esteja exercendo a atividade rural. Tem qualidade, não, tanto faz. O importante é estar na qualidade de segurado. Qualidade de segurado, correto. É importante ter qualidade de segurado. Porque é importante isso, porque até se você fizer no momento que a pessoa não está na qualidade de segurado, o benefício vai ser indeferido. O benefício vai ser indeferido. E aí é aquela coisa, nós, advogados, a gente precisa demonstrar que temos uma capacidade de resolver o mais rápido possível o problema do cliente.
As demoras que dependem do INSS, do judiciário, a gente não pode fazer nada. Eu sempre falo, minha gente... Só dá eu não uma posso... cutucada, como diz a professora Grace Mandelli, dá uma cutucada, faz uma petiçãozinha simples, assim, bem educada, e pergunta, amigo, tá faltando alguma coisa? Posso ajudar? Justamente. Mais ou menos isso. A única coisa que a gente pode fazer é pedir. Né? É pedir, mas a gente sabe que essa demora, muitas vezes do INSS e do Poder Judiciário, ela está além da nossa vontade. Eu sempre falo isso. Quando é o caso de um cliente que está em uma situação de risco de vida, idoso acamado, a gente invade a sala do juiz e tenta explicar a ele que ele tem que adiantar aquela situação, porque é uma situação urgente. Mas em situações em que, principalmente, não tem previsão legal de prioridade, infelizmente, o que a gente pode fazer é só dar essa cutucadazinha. Mas aí, quando a gente, por exemplo, deixa de conseguir um benefício mais rápido, porque deixou alguma aparazinha sem fazer o devido corte, aí fica ruim para a gente como advogado, porque nós temos consciência que, por exemplo, esse segurado aqui poderia já estar recebendo, mas porque eu esqueci desse detalhe, eu estou cumprindo a exigência, eu vou ter que fazer isso, uma reabertura de tarefa, um recurso, enfim, né? Porque além da gente lidar com os erros da autarquia, a gente também não pode juntar também com os nossos erros, porque aí fica complicado. Quando eu estou dizendo isso, doutora Alessandra, eu estou dizendo que eu não erro, que eu nunca errei, que eu não me confundo, todo mundo. Não existe esse profissional que em algum momento não tenha um pequeno deslize. Mas quando você cometeu um deslize ou esteve prestes a cometer e sabe o que tem que ser feito para que isso não ocorra, eu acho interessante compartilhar com os colegas, principalmente para quem está começando a lidar com essa autarquia linda. Essa autarquia linda. Sempre eu converso com colegas. Justamente. Eu sempre falo. Certo. É por aí. Aconteceu Perfeito. Tal coisa. A situação é essa. Aconteceu tal coisa. Faltou isso aqui. Perfeito. E aí, se acontecer aquilo lá, se por acaso ele entender assim, não. Aí você já baixa o processo. Aí você já pede uma revisão. Papapá, já vai me orientando. Ah, ok. Mas a gente prima por juntar todas as provas necessárias de uma vez só. Justamente. Tudo que for possível. Essa questão de conversar com uma pessoa mais experiente, às vezes o mais experiente, gente, que eu digo aqui, não quer dizer que você tem que conversar com um advogado que tem 30 anos de advocacia. Eu tenho uma colega, inclusive ela estava aqui, eu acredito que ela ainda está, que ela é jovem advogada, como eu, porque ainda sou jovem advogada, porque estou no 4º ano de advocacia, e só que ela é tão craque em BPC, ela faz tanto BPC, que eu tenho dúvida, eu vou atrás dela. Entendeu? Eu não preciso ir atrás de um advogado que tem 20 anos de advocacia, porque às vezes aquele advogado que tem 20, 30 anos de advocacia, ele não tem 2 anos de prática administrativa no INSS. E nós, doutora, que a gente está começando agora... Mudou, né? E mudou, doutora. A gente está começando em uma era nova, onde o processo administrativo ele é altamente importante, ele é altamente... valorizado pela advocacia, porque é um caminho muitas vezes mais rápido para o segurado. Então, mais benéfico, exatamente. Mais rápido, mais benéfico, entendimentos muito melhores, quando se trata de segurados. Por exemplo, segurado especial, não resta dúvida que a via administrativa é a melhor para o segurado especial. Eu mesma judicializo um benefício rural quando é o último caso, né? E tem colegas que começaram a trabalhar no passado, que eles protocolam só esperando o indeferimento para judicializar, e às vezes até prejudicam o cliente. Exato. Eu tenho, como eu estou agora... A contribuição única, hein, doutora? A contribuição única é sua. Começaram a judicializar, não era para ter feito isso. A culpa é sua. Você é advogada que inventou essa história da contribuição única, né? O INSS diz que a culpa é da gente. É uma questão interessante, né? Não foi determinado ali o valor mínimo, né? O pessoal quer conhecer sobre contribuição única, siga o perfil da tutora Eleusa, que entrou aqui, Eleusa Azevedo, porque ela fez curso e ela tem até um e-book que está vendo, explica tudo direitinho sobre a questão da contribuição única. Não é que não havia contribuição anterior, havia contribuição já do segurado, não é uma coisa assim, do nada, então eu vou ganhar 3 vezes mais, não é bem assim não, ela explica direitinho. Tem live salva também no meu canal que eu conversei com ela sobre isso, viu? Sobre a questão da contribuição única.
de fato, essa ausência de uma previsão de um fator de divisão mínimo, não é, deu essa abertura. E é totalmente legal, porque a lei não faz nenhuma observação. Não diz que você tem que fazer a divisão por um número mínimo de contribuições. Saiu o divisor mínimo, né? E a gente sabe que a gente só conta as contribuições a partir de 94. Então, sem esse divisor mínimo, eu posso pegar assim, só a contribuição de 94, por exemplo, depois de 94, e pegar todas as do passado, que a pessoa começou a trabalhar lá em 80, e conseguir o benefício. Infelizmente, foi uma... 94. E geralmente ela fala para fazer pelo menos 2 lá no teto. Não só Sim. uma, mas 2. Ela dá esse conselho. Agora, sim, doutora, a minha visão, entendo que é totalmente legal, porque a lei realmente não fez a previsão do divisor mínimo, do fator mínimo, mas a minha opinião é que, assim, não é? O poder público brasileiro não facilita. Eu acredito que eles vão dar um jeito de fazer uma alteraçãozinha aí em breve, uma alteração legal, não é? Porque enquanto ficar à mercê da jurisprudência, fica mais difícil. Com certeza eles vão fazer essa alteração e vão quebrar essas nossas pernas nesse sentido aí. Igual eles a professora está acompanhando, ó. Doutora Eleusa está falando aqui, ó. Vou ler aqui. Muitas contribuições. E são muitas contribuições para contribuição, não é assim, do nada e gerou aquela contribuição única não, viu, pessoal? E ela vai fazer o curso novamente em janeiro, viu? Agora, voltando para o CNIS, a importância do CNIS. Então, aí a gente tem outro problema no CNIS. Falei de vários dos problemas mais comuns, aí tem um que não é tão comum, mas ele existe, e o pior é que ele existe, e às vezes a pessoa não tem nem noção, que é a existência de 2 CNIs. Às vezes a pessoa tem... E Madunite, né? Que tem que pedir o elo entre os 2 CNIs, né? Elar, né? Eu não entendi o que é elar. O pessoal falava difícil. Gente, vamos explicar. Gente, é unir os elos. Existem 2 números de identificação do trabalhador. Vamos unir esses números. Muitas vezes a pessoa não tem nem noção que esses 2 números existem, né? E se você der uma olhadazinha, quando a gente abre o cadastro do segurado, naquela parte do cadastro mesmo, onde tem todos os dados, que são os dados inseridos pela pessoa e outros dados que às vezes o próprio INSS coloca. Quando a pessoa tem 2 NITs, tem lá. Geralmente tem o número dos 2 NITs. Então é importante fazer uma atualização de cadastro de senha e solicitar o elo. Por quê? Por onde é feito, professor, essa atualização, esse pedido de atualização de cadastro? Meu INSS, atualização de cadastro e senha. Aí você vai solicitar o elo. A atualização de cadastro não precisa ligar para o 135, não é caso de ligar para o 135. Não. Doutora, particularmente eu uso o 135 muito pouco, mas pode ser pelo 135, certo? Eu particularmente não gosto, porque primeiro eu sou a pessoa sem paciência. Vou dar uma dica, pessoal. Liguem à noite. Eu liguei 8 horas da noite, fiz facilmente. Graças a Deus a atendente foi gente boa. Expliquei que eu era advogada, que eu não tinha telefone fixo, que estava ligando, que eu ia juntar a procuração. E deu certo. É porque eu fiz o acerto do vínculo. Aí, seguindo a portaria 123, no caso eu tive que ligar como se fosse assegurada, fazendo o papel da assegurada, mas me identificando e juntando a procuração, entendeu? Na hora de juntar a documentação. Então, tá bem aqui o NIT, né, pessoal? Aqui no CNIS, bem aqui no iniciozinho, o NITzinho. Isso. E também, doutora, eu não gosto de usar muito o 135, porque quando eu comecei a atuar com o previdenciário, com alguns meses foi que a nossa OAB Ceará fez o acordo de cooperação técnica com o INSS. Foi pouquinho antes de começar a existir o INSS digital para advogados. Então, quando eu fazia cursos, sempre os professores sugeriam que, quando precisasse fazer alguma coisa, eu procurasse fazer pela internet, porque a gente já baixa ali o comprovante, e eu me habituei. E realmente eu sou um pouco digital. E se eu precisar resolver um problema com a operadora do meu telefone, eu peço para meu marido fazer. Eu dou o telefone e deixo ele fazer. Olha, o pacote de internet sumiu os créditos, ele que resolve. Porque eu não tenho paciência de ficar esperando. Eu sou meio... Quem precisar, que não tem jeito, à noite, pessoal. Pois é. Aí, então, o que é que eu faço? Eu sempre busco fazer pelo meu INSS, dependendo do serviço, porque nem todos os serviços estão disponíveis para a gente, né, no acordo de cooperação técnica. Então, eu procuro fazer pelo meu INSS. Só vou para o 135
quando de fato ainda não tem o serviço no INSS, como por exemplo o acerto pós-perícia, que tem que ser pelo 135, entendeu? Então eu procuro sempre fazer minhas solicitações por meio digital. E também é uma forma mais fácil de eu controlar, de já baixar o comprovante ali, porque nada impede que eu faça a ligação e eles, por exemplo, façam uma abertura lá da tarefa e eu depois tenho que ir no INSS do mesmo jeito. Então, no meu INSS. Porque, por exemplo, você faz o pedido do acerto pós-perícia, eles dão 5 dias para abrir a tarefa. Aí você verifica lá, eles fazem a abertura da tarefa solicitando o documento. De toda forma, você volta para o meu INSS. Nesse caso, que você de fato antes tem que ligar, tudo bem. Mas se o serviço já está lá digitalmente disponibilizado, eu prefiro já realizar diretamente. Então, o caminho pelo meu INSS é qual, professora? Só repete. Quando tem 2 ou mais NITs? Atualização de cadastro e senha, certo? E nessa atualização você faz a unificação de 2 ou mais NITs. Porque às vezes a pessoa tem 2, 3, e acontece de o início ficar todo bagunçado, faltando o vínculo, enfim. Né? Também tem um problemazinho que às vezes acontece no INSS e às vezes a pessoa não tem nem noção que isso acontece. Aconteceu comigo no ano passado, eu fui fazer uma solicitação de um salário de maternidade para desempregado e sempre informava que tinha uma inconsistência com o CPF dela na Receita Federal. Só que o CPF dela estava ok, a gente fazia a verificação no site da Receita e tudo ok. Então eu fui ao INSS. Quando eu cheguei lá, foi constatado que o CPF dela estava registrado com os dados dela e com os dados de outra pessoa. Então, o CPF dela? O CPF dela. Estava repetido para 2 segurados diferentes. Então, eles fizeram o conserto, não sei o porquê, nem como isso aconteceu, nem quais são as consequências. Porque foi a primeira vez que aconteceu. Então, constava o CPF dela como registrado para 2 segurados. Então, o INSS não conseguiu fazer. Então, eu fiz a atualização. Primeiramente, eu pedi a atualização de cadastro e senha, né? Coloquei o CPF dela, que estava regularizado, coloquei o comprovante regularizado da Receita, coloquei a CTPS, coloquei tudo direitinho e agendei. Fui ao INSS. A gente agora nós somos privilegiados, né, aqui na nossa região, porque a gente tem um servidor dentro da OAB do INSS. A gente tem um servidor exclusivo para a gente dentro da nossa subseção. Aqui tem a gerência, mas tem tido ainda muita dificuldade e a comissão tem batalhado muito aqui no Maranhão para que a classe seja respeitada, porque muitas vezes eles colocam só estagiário que não realiza alguns serviços, ou não sabe, ou não pode. E aí não tem um servidor, só tem um estagiário no momento, ou o estagiário não vai, etc. Várias situações. Na gerência tem esse atendimento exclusivo do advogado, mas ainda está pecando muito. Dependendo do tamanho da agência, realmente tem problema, porque tem menos servidores também. Mas aí a gente conseguiu aqui também, por meio da comissão, por meio da presidência, da subseção, um servidor do INSS dentro da nossa subseção. Ele fica lá na sede. Então, a gente nem vai mais ao INSS. É importante para a gente, porque muitas vezes a gente tem muitos problemas para resolver e você fica ali aguardando, às vezes até obstando o trabalho do servidor, poderia estar atendendo o segurado, e a gente sabe que são muitos advogados. Então, assim, facilitou bastante para a gente. E também a gente acaba se aproximando mais. Tem mais liberdade quando envia um e-mail. O próprio servidor já responde. Porque ele está ali somente para resolver os problemas do advogado. Ele não está para outras coisas. Exatamente. Tem esse serviço, diz que na gerência, mas está... Foi uma conquista, mas em breve, se Deus quiser, em todos os estados, a gente terá essa benesse, né? A gente merece, porque a nossa responsabilidade social é grande. A gente não está buscando apenas sobreviver, porque nós também estamos trabalhando. A gente não pode ser hipócrita e dizer que está trabalhando só para fazer o bem e garantir que as pessoas tenham o seu benefício, tenham sua moradia, sua manutenção. Não, não é isso. A gente também precisa sobreviver. E né? Manter um escritório, né? Sobreviver, manter o escritório. Receber bem o cliente. Isso, e desta forma, sim, realizar a nossa obrigação, responsabilidade social como advogado previdenciarista, que é buscar sempre o melhor benefício para o cliente, buscar orientar.
Muitas vezes o cliente vai ao escritório com uma dúvida, achando que precisa fazer uma contratação de um serviço muito elaborado e depende apenas que a pessoa diga, não, baixe o aplicativo e entre, clique nesse ícone e faça isso. Quando é uma coisa bem simples, entendeu? O que acontece Sim. muito, essa questão do acesso pós-perícia, que foi inventado durante a pandemia. Tinha muita gente que fazia perícia e chegava para a gente, um mês depois ainda não saiu o resultado e sem saber o que fazer. E a gente, não, você vai ter que solicitar. Certo? Você vai ter que solicitar. Como você já fez o pedido sozinho, o benefício já está praticamente encaminhado, você tem a opção de contratar a gente para fazer, mas se você não quiser contratar, você vai fazer pelo aplicativo. Certo? Lógico que eu não vou passar 2 horas dando aula à pessoa, porque eu tenho meus afazeres. Mas é uma informação tão simples que às vezes a pessoa fica ali, deixa de receber o benefício porque não sabe disso. Um probleminha que a gente está tendo agora, que é o BPC. Depois dessa alteração no sistema, onde a gente mesmo que faz o agendamento, tem muita gente que tem o benefício solicitado e não sabe que tem que agendar e eles não foram agendados para fazer a avaliação social e perícia. Está ali esperando o servidor. E doutora, eu estou fazendo meu primeiro BPC idoso. Há essa avaliação social, correto? Doutora, deu uma cortadazinha. Há essa avaliação social. A assistente social Sim. vai até o idoso? Não. O idoso vai até... Aliás, é idoso, não é? A gente Idoso, agora, eu pedi para idoso. nós agora temos um sistema super inteligente, certo? Em que se o idoso está com toda a documentação certinha, consta no CAD único, a renda corretazinha, a concessão vai ser automática, por conta do novo sistema. Então não vai ele ter me entregou mais... a folha do CAD, né, o sobrinho, né, que mora com ela, e tá tudo ok. Tá tudo ok a renda per capita, os documentos tudo direitinho. Só falta ela retornar com a documentação tudo direitinho assinado para eu dar a entrada, para fazer o pedido. É necessário uma petiçãozinha simples só para... Ou não é necessário, nesses casos, Doutora, que é mais simples? Sendo bem sincera, quando realmente o idoso não tem nenhuma pessoa com renda na família Não e tem. está com o CAD único tudo ok, eu faço direto, certo? Eu não faço petição, faço direto. Agora, assim, tem situações como uma que eu estou agora, que ela é idosa. A única pessoa que reside é um sobrinho. O sobrinho está fora do grupo familiar. Isso. Então, o que é que eu... Filhos, pais, É, né? Mãe. somente aquela questão, somente por desencargo de consciência. Estou com o benefício de idoso tramitando, em que o esposo tem uma aposentadoria no valor de um salário mínimo, só que o esposo já tem 70 anos, então não conta. Não, Né? não Porém, lá no CAD único dela, consta o quê? Uma renda de meu salário, porque tem a renda do esposo. Então, eu faço a petiçãozinha só para explicar que aquela renda, apesar de que o servidor vê, tá, gente? O servidor, quando faz a análise, ele vê que a origem daquela renda é de um benefício previdenciário de um idoso. Uma aposentadoria de um salário mínimo, mas não vai influenciar em nada não vai na influenciar renda em nada, do grupo familiar. não vai contar. O único óbice que vai ter nesse requerimento é porque o fato de ter essa rendazinha exigirá a análise do servidor e ele vai demorar mais um pouquinho, porque vai esperar um servidor dar uma olhadazinha para verificar se está tudo ok, para poder fazer a concessão ou alguma exigência. Doutora, e se pedir para atualizar o CAD único? Para retirar esse valor que está constando lá, que não tem nada a ver? Não é obrigação do CRAS, porque de fato é a renda da família. Então o CRAS ele tem que registrar. O CRAS ele tem que registrar a renda da família. A renda per capita é de meio salário, porque, né, divide ali a aposentadoria. Por dois. Porque é só o casal nessa situação. Mas não consta como renda para fins de BPC, aposentadoria de até um salário mínimo. Então, isso o servidor a gente tem que realmente botar em letras bem grandona ali, no negrito, preste atenção, tá fora, apesar do CRAS. Porque erros sempre acontecem, né? Às vezes a pessoa não tem o interesse de ver de onde é aquela renda, olhar tudo direitinho. São só 2 membros, então é obrigação do servidor verificar a origem daquela renda e ver que ela não deve ser contada. Mas, assim, por questões profissionais, eu sempre faço uma petição simples, só explicando que ali tem uma renda, mas que é uma renda oriunda de um benefício de um salário mínimo de idoso que não deve contar. Eu também tive esse pensamento em um determinado momento. Eu achava que o CRAS poderia não colocar.
mas um servidor do INSS disse para mim que eles têm que colocar, porque de fato é a renda da família, e ali o cadastro único, ele não tem a finalidade específica para o BPC, não é somente para isso. Então, agora é do servidor do INSS a obrigação de verificar a origem dessa renda, não é? Para poder fazer a concessão ou não do benefício. Mas aí, quando se trata de BPC para deficiente, a gente mesmo que está fazendo o agendamento, perfeito. Então, como eu ia falando, pessoas que já tinham feito o requerimento, e essa mudança, salvo engano, foi em junho, não é? Que começou a implantação do sistema. Então, tem pessoas que ainda constam lá a pendência, sem ter o agendamento. Não apareceu o botão e as pessoas não sabem, elas não têm como saber. Entendeu? Muita gente não sabe. E o INSS simplesmente vai indeferir agora os benefícios que não foram agendados. Assim que houve, acho que a doutora até acompanhou, a doutora Lívia fez posts, porque assim que houve a mudança de sistema, era para aparecer o botão automaticamente, mas de muitas pessoas não apareceram. Puxa vida. E é dessas pessoas aí que elas não sabem, elas não vão saber que tem essa regra nova se ela fez sozinha. Nós não, nós sabemos. Eu anotei, fulano não apareceu, eu vou lá no INSS pedir para liberar, né? Porque eles liberam. Você vai, o servidor dá uma olhadinha e ele libera o botão. Aí você agenda, tudo bem. Mas o beneficiário que fez sozinho, ele não sabe. Ele fez o requerimento pelo INSS e ele não sabe, pelo meu INSS. Então, eu acho que tem uma portaria dizendo qual é o prazo que o INSS tem para indeferir esses benefícios que não forem agendados. É uma coisa que só depende de quê? Conhecimento. Às vezes a pessoa liga, doutora, dei entrada num benefício, minha situação é essa. Eu não vou simplesmente me aproveitar daquela pessoa para que ela me contate. Eu digo, não, realmente você precisa fazer isso e isso. Mas aí, quando eu vejo que é uma situação um pouco mais complicada, eu digo, agora eu aconselho que a doutora venha aqui, porque a doutora vai ter que ajustar. Realmente para realizar, né? Para ajustar, tem uns detalhes aí na sua renda que eles vão dar uma complicaçãozinha. Vamos atualizar, fazer direitinho. Mas, assim, quando eu falo em relação a minha mãe sempre dizia que o sonho dela era ter um filho advogado, uma filha advogada, porque ela ficava muito triste quando uma pessoa deixava de ter acesso a um direito por conta de falta de conhecimento. Principalmente pessoas que têm baixa renda, né? Eu sou uma pessoa de origem muito humilde, inclusive, quando eu fui fazer direito, eu fui para realizar o sonho dela, porque eu já era formada em história, já estava trabalhando, já era professora, já tinha tudo. Mas aí eu pensei assim, eu disse, o tempo que eu estou em casa sem fazer nada, é o tempo que eu estaria fazendo a faculdade de Direito e eu poderia realizar o sonho da minha mãe. Para antes dela morrer, ela ver a filha dela advogada, como ela sempre sonhou, né? De 12 filhos. Eu fiz, mas aí acabei me apaixonando e estou aqui, né? Fazendo lives, fazendo parcerias, atendendo meus clientes, e a gente segue aí nessa luta, doutora. E, doutora, agora a reta final da nossa live, uma coisa importante. A doutora sabe explicar o passo a passo de como solicitar o CNIS? Sim, tranquilo. Meu INSS, logou, CPF, senha, e por ser um serviço que ele é muito solicitado, eu sempre explico assim, às vezes a pessoa não encontra o serviço porque ela não sabe que ela pode ir lá na lupa e pesquisar o serviço. Então, quando você abre o meu INSS, já tem vários ícones destacados que são dos principais serviços. Então, assim que você abre, ele vai estar ali entre os primeiros. Extrato CNIS. Vai ter o extrato de pagamento, vai ter o extrato de contribuições, tem extrato de contribuição e tem entre parênteses CNIS. Acho que é assim que tem. Porque às vezes a pessoa não sabe o que é extrato de contribuições. Antigamente chamava de extrato previdenciário, tem gente que chama de extrato CNIS. E a pessoa acha que tem lá um nome bem grande, CNIS. E às vezes não acha por conta disso, porque tem o nome extrato de contribuições. Aí... Colocou na lupa extrato, vai aparecer. Vai aparecer todos os extratos. Basicamente, quase todos os serviços que a gente precisa hoje, o segurado precisa, ele pode acessar pelo meu INSS. Graças a Deus não precisa mais ir até a agência, porque antes todo mundo me disse que tinha que ir agendar, pegar a senha para ir na agência, era bem cansativo. Quase tudo você tinha que ir na agência. Eu ainda peguei um pouquinho desse tempo, mas aí, graças a Deus, rapidamente o INSS Digital deslanchou, né? E a gente começou a trabalhar... E agência bancária, tem como? Se a pessoa for correntista, tem como ter acesso?
Banco do Brasil, a Caixa Econômica, você pode acessar pelo aplicativozinho que geralmente a pessoa tem, que é o Internet Banking, né? Internet Banking, Agora tem um detalhe, o extrato que é disponibilizado pelo banco, ele não é detalhado como o do INSS, ele é resumido. Então ele não vai ter os valores, as contribuições, ele basicamente tem só o nome da empresa e o período de entrada e de saída, então ele é resumido. Se sua intenção é... Aqui nós temos todos os detalhes, né, pessoal? Aqui é outra história, realmente justamente. É bem detalhado. Se a sua intenção é fazer um planejamento previdenciário, ver sua situação, ver se tem algum erro, o ideal é pegar o do INSS. Às vezes a pessoa precisa do CNIS apenas para entregar no emprego novo, às vezes a empresa aceita esse do banco, enfim. O do banco ele é mais simples, mas é importante. E outra coisa, a carteira digital ela é basicamente também o resumo do CNIS, né? Que hoje a gente tem a CTPS digital. Ela é basicamente o resumo do CNIS. Então, tem várias formas de você ver aí se, para o governo, você está legalmente contribuindo, se você legalmente fez o cumprimento das carências aí para os benefícios, tem várias oportunidades aí. E hoje o mundo é digital, né? Então, a gente tem que se atualizar. Nós, jovens, precisamos nos atualizar para nós e para ajudar nossos idosos. Se percebermos que não podemos, o que faremos? O certo, que é procurar um profissional especialista que pode ajudar a pessoa para poder fazer as coisas corretamente, para evitar perda de tempo e perda também de dinheiro. Exatamente. Ele é fundamental para o planejamento que agora, quer dizer, sempre houve o planejamento, né? O previdenciário sempre houve esse serviço desempenhado pelo advogado, mas agora está em alta, né? Tem muitos cursos sobre planejamento agora, muitos colegas, né? Realmente preparando para o futuro e vendo, vamos dizer assim, são projeções para o futuro, né? São planos diversos de contribuição, de contagem de tempo que vai determinar lá na frente como é que vai ficar a situação do segurado, né? Em relação à sua aposentadoria, quanto que vai ser a renda mensal inicial, etc. e tal. E a principal intenção do planejamento previdenciário é ajudar o segurado a contribuir de forma correta, visando o melhor benefício que ele pode atingir, dentro dos limites, logicamente. Não significa que contribuindo lá em cima, que por isso ele vai se aposentar da melhor forma, não é isso? Nem sempre. E às vezes a pessoa não precisa fazer tais contribuições, dependendo do tempo que falta para se aposentar. Então, não apenas contribuir por contribuir. E é importante que faça-se o planejamento previdenciário, porque a intenção do planejamento previdenciário não é conseguir a aposentadoria. É garantir o melhor benefício. Às vezes a pessoa pode estar contribuindo em um valor mais elevado e essa pessoa, por falta de conhecimento, às vezes deixa de contribuir, porque já vou me aposentar mesmo, mas às vezes por conta de 2, 3 anos de uma contribuição numa alíquota maior, sobre um valor maior, ela tem um benefício mais vantajoso. E o planejamento previdenciário, doutor, ele também não inclui apenas a possibilidade do benefício no INSS. No planejamento previdenciário, a gente também está fazendo as simulações de possível previdência complementar, de aplicação bancária, porque nem sempre a tua aposentadoria, o teu melhor benefício, ele vai estar no INSS. Às vezes você tem outras formas de economizar, né? De fazer a sua previdência ali privada, complementar, ou particular. Porque a privada são aquelas geridas pelo banco. Eu vou chamar de particular eu vou chamar de particular aquela que você mesmo vai fazer, que é através de uma aplicação em poupança, em um determinado tipo de conta. Então, às vezes, quando você simula, se a pessoa, de fato, é uma pessoa organizada e vai seguir aquele plano, nem sempre é o INSS que vai te dar o melhor benefício. E ao contrário do que muitos pensam, às vezes a pessoa está ali contribuindo para a previdência privada, achando que está fazendo tudo na vida, e quando você vai olhar direitinho, se ele estivesse fazendo a contribuição correta para o INSS, ele ia ter um benefício melhor. Tem essa situação. Então é isso, o planejamento... Que não atrapalha, né? Se puder... os dois... Eu acredito que o ideal mesmo é diversas rendas. Diversas rendas. Privada, se puder complementar assim, se não, contribuir direitinho, né? Procurar justamente. Realmente...
Se todo mundo pudesse, todo mundo fazia a aplicação financeira, todo mundo faria a privada, todo mundo estaria ali. Mas a gente sabe que tem os limites, né? Cada Sim. pessoa tem uma realidade, cada pessoa tem uma renda diferente, uma remuneração diferente. Mas é tranquilo, no sentido de que, principalmente nós, que somos profissionais liberais, a gente precisa fazer planejamento previdenciário para evitar problemas futuros. E precisa pagar o INSS também, viu, doutora? A doutora que está aí sem contribuir, igual a doutora Albaniza. Eu estou numa reta, eu tô na captação. Pois é. Para poder tirar aquela renda para poder ir contribuindo, né? Esse povo de casa de ferreira espeta de pau, entendeu? Não, mas eu já comentei isso com meu irmão. Meu irmão, rapaz, tem que fazer meu planejamento de começar a contribuir. Aí tem que ter renda, Alessandra. Tem que ter renda. Calma. Eu tô começando, vai dar certo. E o negócio, eu penso assim, está difícil, pois vamos começar pelo menos a manter a carência mínima para os benefícios mais pleiteados e ficar ali se mantendo na qualidade de segurado. E buscar, logicamente, ao longo da vida, né, quando as coisas forem melhorando, quando nossa advocacia for crescendo, através de um planejamento previdenciário, contribuir de forma correta, seja na previdência privada, disponibilizada pela OAB, seja o INSS, mas, no mínimo, garanta ali a qualidade de segurado e a carência para os benefícios que a gente pode estar pleiteando aí com mais facilidade. Nós vamos conversar, doutora, sobre isso, viu? Vou pegar orientações, nós vamos conversar sobre isso com a melhor maneira para mim, tá bom? É importante, porque depois que você retoma a qualidade aliás, depois que você conclui o período de carência, eu aconselho pelo menos 12 meses, porque aí já tem direito ao auxílio-doença e por incapacidade permanente, mantém a qualidade de segurado, vai aí contribuindo uma vez por ano, dependendo da situação, entendeu? E a gente, como advogado, a gente tem a possibilidade de recolher atrasado, né? Quando nós estivermos riquíssimos, indo para o pai, em Paris, a gente pega de uma vez só e contribui aí uns 5 anos atrasados, porque a gente tem como provar que trabalhou, porque graças a Deus, como somos, fazemos parte do conselho, né, da OAB. Do órgão de classe. Do órgão de classe, eu estou fraca do juízo hoje. Como a gente faz parte profissional vinculado a um órgão de classe, a gente comprova só com a inscrição. Então, aí quando a gente estiver riquíssimo em Dubai, a gente pega e faz 5 anos de contribuições. Maldivas. Ou na Maldivas, Já fez a primeira em dias? Ótimo. Aí, a partir dessa primeira em dias, você faz 5 anos aí no teto, atrasados, né? E a partir daí fica fazendo todo mês, né? Por enquanto, a gente vai só mantendo a qualidade de segurado. Vamos conversar, tá, doutora? Bora conversar, tá bom, doutora. E doutora, estamos na reta final agora. E a doutora falou que ia disponibilizar material no seu Telegram, é isso? Link na bio? Eu tenho um grupinho do Telegram, né, de colegas, onde a gente compartilha material, onde eu coloco lá que vou realizar lives. A doutora também, se quiser entrar, pode colocar, porque tem o canal e tem o bate-papo, né, que é dentro do canal. E você coloca lá o que quiser, é livre. A gente usa mais para tirar dúvidas mesmo. Faz tempo que existe e é um canal onde a gente busca tirar dúvida da prática, porque muitas vezes, ontem eu estava conversando com uma parceira numa reunião, e ela disse, doutora, pode me incluir no grupo, mas não se preocupe, que eu só pergunto quando eu realmente já pesquisei em todo lugar e não encontrei. Aí eu falei para ela, disse, mas você sabe que tem coisa que você vai pesquisar e você só vai encontrar com um colega que já fez. Porque, principalmente na experiência prática mesmo, que vai saber como agir. Principalmente quando se trata de... material que a doutora falou, que vai disponibilizar para as pessoas em geral, que a doutora disse que ia até me enviar. É o link, não é? O link com as siglas, que podem estar no CNI, e com as devidas possibilidades de correção dessa marca. E o outro é a listinha de documentos para comprovação de tempo de contribuição, quando não estiver no CNI, para cada segurado. Certo. Se a doutora puder me disponibilizar, para eu também disponibilizar para as pessoas e tal. O link eu já posso mandar daqui a pouco. Agora, a lista eu vou organizar, porque está no site, né? É que eu guardo links. Eu guardo vários links. Aí eu vou ajeitar aqui, deixar bonitinho para mandar. Tá, ok.
Tá ok. Tá bom? Então, eu queria agradecer muito, professor. Estamos aqui completando já 1 hora. Eu quero deixar salva essa live. Quero agradecer a Sim, sua gentileza, que prontamente, né, aceitou esse convite para a gente falar de algo tão, entre aspas, básico, mas é a vida. É a isso. vida, é a nossa vida ali nas informações. E a gente precisa realmente ter muito cuidado, prevenir coisas para o futuro e já deixar tudo organizado quando a gente for pedir nosso benefício, né? Ou dos nossos clientes. E eu queria agradecer muito, foi um prazer. Você realmente explica muito bem. Vou deixar salva, pessoal, no canal. Vou assistir novamente, porque eu gosto, porque eu fixo a informação. A professora vai disponibilizar depois o material. E aí eu deixo agora aberto para a professora fazer os agradecimentos, as palavras finais. Muito obrigada. Então, doutora, eu que agradeço o convite. E como eu falei, eu sinto muito prazer de estar sempre compartilhando. Gosto de fazer as lives compartilhadas, porque também é uma forma de interação social, né? Além de profissional, uma interação social. Porque a partir de agora a gente se torna BFF. Sempre que eu faço lives, eu me torno BFF da pessoa. E a gente agradece demais, né? Comecei meu dia, eu nunca fiz live pela manhã, a primeira vez, eu sempre faço à noite. Mas eu me organizei para fazer hoje pela manhã. Gostei muito, achei até melhor. Acho que vou adotar essa prática. É mais frio, né? Porque nós nordestinos, enfim. Mas É um muito prazer. calorzinho, viu? Quando é mais É, tarde, é um calorzinho já. justamente. Então, assim, agradeço demais ter participado desse bate-papo, onde a gente tinha como foco principal o CNIS, mas aí também acabou dando outras dicas importantes sobre requerimentos de outros benefícios. E a gente fica aí à disposição. Quando precisar bater um papo, a gente Muito fica obrigada. aguardando. E convidar a doutora para toda terça, dar uma passadinha lá na nossa live, porque eu comecei agora conforme foi votado na enquete, com essa parte inicial para quem realmente está iniciando. Mas aí em 2022, o projeto é dar continuidade às minhas aulas, que eu gosto tanto, que é falar de rural, que eu sou a louca do rural. É aposentadoria rural, é salário de maternidade rural, é aposentadoria É híbrida. terças-feiras, suas lives às 20 horas? 21, 21. 21 horas. Sempre às 21 horas. Então, eu estou fazendo essa parte introdutória. E em janeiro, acredito que depois do dia 10, né? Depois do recesso, eu Sim. vou estar aí voltando com benefícios em espécie, trazendo o benefício de acordo com a categoria. Muita ênfase na questão do segurado especial, porque minha audiência ela é muito voltada para o segurado especial, então eu gosto muito de trabalhar. Eu acredito, não sei se é a realidade da doutora, trabalhar com agricultores, mas Olha, a minha é. eu tô assim acompanhando até meu irmão nessa questão da prática, né? E assim, os clientes que eu tô fazendo, às vezes eu faço lá o trabalho, muitas vezes eu faço aqui em casa, né? De casa mesmo, porque ainda não tenho assim um escritório montado, né? E lá eu tô para observar, para sugerir, para que tal fazer assim, que tal. Olha, eu consegui ajudar até meu irmão numa situação de segurado especial, porque fechou como é que chama? A associação, né? Não, a associação não, o Sindicato? sindicato. O sindicato encerrou, Polícia Federal bateu, Santa Rita do Maranhão. E aí meu irmão teve que fazer novamente a carteira, que foi exigido, né? Além da autodeclaração, exigiu uma carteira. E na hora de preencher tudo isso que é pesado, é denso, folha por folha, digitalmente, ele não estava conseguindo finalizar, ele estava dando sempre. Não estava ficando aquele tique, ok, juntado tal documento, ok. Não estava acontecendo esse tique. Aí eu dei a ideia, meu irmão, sai, muda de navegador, vai pro. Ele estava, acho que era no. Peraí, ele estava no Mozilla Firefox, que é o indicado. Eu falei para ele, muda de navegador, entendeu? Vai pro Google Chrome, vê se você consegue. Ele conseguiu finalizar. Já era o terceiro dia que os clientes estavam indo lá e não conseguia finalizar uma carteira de pescador, não estava conseguindo. E às vezes um insight que eu tive, gente, isso é navegador que está bloqueando. Ele falou assim, você deu uma dentro hoje, você deu uma dentro hoje. Ele não Merece um pega aumento. muito, ele não Merece um pega aumento. muito rural.
Ele não pega muito porque não chega para ele. Então, eu quero levar para o escritório, enquanto eu tô com ele lá. Eu quero levar. Entendeu? Sei. Então, eu vou aprender muito acompanhando a doutora. Nós temos Então, essa realidade, sim. Só que nós temos que, muitas vezes, ir até as comunidades, entendeu? é. Viajar, pegar barco, atravessar, coisas assim. Quando é E pescador, é interessante que a doutora está iniciando agora e vai iniciar uma prática que vai poder até a gente criar uma interação futura, porque a doutora tem a possibilidade de estar trabalhando com pescadores. E aqui não é muito a nossa realidade. A gente tem pescadores, mas não é a maioria dos segredos especiais. Eu sim. trabalho com duas realidades, porque eu trabalho aqui onde eu moro, que é uma cidade maior, e trabalho na cidade onde eu nasci, que é uma cidade menor na vizinhança. Lá é praticamente 100% segredo especial. E aqui é praticamente 100% urbano. Então eu Pescador faço... tem muito, não aqui na capital, né? Mas em Uhum, municípios. Agora o produtor tá espalhado. tá espalhado. É mais mesmo municípios mesmo, entendeu? Pois é. Pescador é Santa Rita, Ribamar, Raposa. São esses municípios assim, entendeu? No Rio e tal. E aí eu ainda tô aprendendo também, né? E assim, geralmente, ó, eu não pegava BPC. Aí eu até comentei com meu irmão, você pega muito BPC? Ele falou, não, eu não pego muito BPC, não. Ele pega mais urbano mesmo, aposentadoria urbana e tal. Apareceu, surgiu pra mim. Uma pessoa que eu já vinha comentando, já vinha falando, você não quer fazer o BPC para seu ativo? Vocês não têm necessidade? Vocês não estão passando situação de vulnerabilidade? Até que, enfim, ele reagiu e aí falta ele voltar com a documentação para fazer o pedido. Então, coisas assim que geralmente eu vou estudando, tem aparecido para mim. Quando eu menos espero, Justamente. entendeu? Justamente. E a doutora fazendo lives também chama a atenção dos potenciais clientes. É bem interessante. Então, doutora, como falei, só tenho a agradecer, ficar à disposição para próximos encontros, certo? Vou enviar o link agora no direct da doutora e os documentos eu vou esquematizar. Até o final do dia eu envio o linkzinho do PDF, bem bonitinho. Eu gosto das coisinhas bonitinhas, às vezes. Nem Tá sempre eu tenho ok. tempo, nem sempre eu tenho tempo de fazer bonitinho, mas eu gosto de Hoje é fazer bonitinho. feriado aqui. É Ah, aqui feriado não é aí? não. Não, aqui não é não. Mas já tem 2 dias que eu estou trabalhando até meia-noite e acordando super cedo. Então hoje eu estou mais tranquila, porque eu consegui zerar, porque eu coloquei na minha cabeça que esse ano eu vou ter o recesso. Só não vou ter o recesso do INSS porque ele não para, Não né? para. Mas eu já coloquei na cabeça que no dia 23 de dezembro eu não faço mais nada, não faço atendimento, não vou ao escritório. Eu vou trabalhar, Certo. mas com outras coisas, com projeto para o ano que vem, planejamento, questão de marketing. Não estarei fazendo atendimento até o dia do meu aniversário. Então, vou voltar a trabalhar no dia 10 de janeiro. Qual é janeiro ou é dezembro, seu aniversário? É dia 9 de janeiro. Então, eu já estabeleci, já decretei, já publiquei o decreto, já sancionei que do dia 23 até o dia 9 de janeiro eu não trabalho. Porque de todo esse período de advocacia, eu ainda não me dei esse privilégio. Então, esse ano eu preciso disso. Preciso de um descanso. Esse ano foi muito intenso, a pandemia deixou muita gente parada, e quando voltou agora 2021, muito serviço, muito problema, muito cliente que com muito problema que nem sempre nos gera um contrato, enfim. Então, muito atendimento esse ano, muito, enfim. Então, esse ano foi corrido, né? E eu ainda tenho umas parcerias, porque não largo meus parceiros, e eu vou descansar. Aí quando for dia 10 eu volto, vou voltar com o Instagram repaginado, vou voltar com um monte de novidade. Então Uau! esses diazinhos aí de recesso, é recesso só dos atendimentos, entende? Só faço atendimento Entendi. urgente, que Mas dificilmente... a professora tá viva. A professora tá, É, tá não, on, como dizem. eu estarei on. Vou dando aqui uns spoilers do que eu estou fazendo. Que eu quero um 2022 melhor do que 2021. 2021, Amém. graças a Deus, foi ótimo. E 2022, se Deus quiser, será melhor ainda para mim, para a doutora e para todos, né, que estão Amém. empenhados aí na busca de melhoras. E no mais, doutora, eu só tenho a agradecer. Tá ok. Pessoal, eu vou deixar a live salva para assistir. Tem a primeira parte, que ficou menorzinha, mas a gente é brasileiro, não desiste nunca, e vou salvar a segunda parte, tá ok? A gente mantém contato, viu, professor? Um beijão a todos. Muito obrigada. Qualquer dúvida, envie no direct ou meu ou da doutora para a gente estar respondendo. E até breve.
Abraço a todos e até breve. Tchau, tchau, doutora. Tchau.